nos abençoe nesse momento, para que a gente possa, assim, retornar a esses trabalhos abençoados, que nos dão o suporte da nossa caminhada evolutiva. Porque são 2 anos sem trabalho. E isso abala o coração. Mas, graças a Deus, estamos todos aqui reunidos. Vamos estudar o nosso Evangelho hoje. E vamos vibrar muito por essa casa abençoada, que nos recebe, nos recebeu e receberá sempre de braços abertos. E que o Jesus possa nos guiar nessa nossa estrada, na nossa caminhada. E vamos ler então essa paginazinha para a gente dar início à nossa reunião. Se você considera o Evangelho como a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Manancial divino e inesgotável, descendente-se nele. Facho de luz, aclare nele sua alma. Roteiro seguro, caminhe atendendo-lhe as diretrizes. Relíquia de valor incalculável, guarde-o no coração. Celeiro de bênçãos, farte-se com o seu pão. Verdade, viva os ensinamentos que ele contém. Vida, incorpore-se à existência. Caminho, dele não se afaste nunca. Repositório dos mais belos exemplos, aprenda através do quanto encerra, para que o faça também um reservatório de amor. Livro superior, não deixe de meditar os seus ensinos, sejam quais forem as circunstâncias. Nele você encontrará sempre segurança e consolo. Como queira considerá-lo, compreenda que todo livro nobre encerra a sabedoria. Toda página elevada traz oculta uma lição. O Evangelho, considerado como herança preciosa do Mestre para você, é tesouro que o enriquece de responsabilidade quando o conheça e fonte inesgotável de paz quando o viva. De Marcos Prisco, do livro Momento de Decisão e Psicografia de Divaldo Pereira Franco. E assim, Senhor, aqui estamos reunidos nesta pequena assembleia para darmos início e continuação das tarefas que o Senhor nos confiou. Que nós sejamos, Senhor, leais, fiéis a Ti, cumprindo aquilo que nos comprometemos diante do plano espiritual. E aqui estamos, respondendo presente ao Teu chamado de amor. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos nele. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos a todos os nossos irmãos a esperança, o consolo e a alegria do Teu Evangelho. E assim, que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando esta prece, possamos dar início à nossa reunião do Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Dedé, esse Evangelho, o Evangelho, esse Evangelho é teu? É. Mas tem outro aí? Tem. Empresta um aí para mim acompanhar, por favor. O Evangelho? É, tem. Não, deixa. O Evangelho estava aqui sim. É para ler? Não, é para você ler. Eu não vou ler nada. Ah, tá. Hoje é antes assim, tá? de começar a ler o Evangelho, eu vou quebrar um pouco o protocolo, né?
porque hoje é a nossa primeira reunião presencial de 2022. Ela só não é mais feliz porque está faltando uma pessoa muito importante aqui hoje. Das nossas 3 fundadoras, falta uma. Infelizmente, ela não pode estar aqui de corpo presente, porque não permite hoje a sua saúde. Mas eu tenho certeza que ela em espírito, em pensamento, em espírito não, porque ela está viva, né? Ninguém está matando ela, não. Mas ela aqui em pensamento, nesse momento, ela deve estar aqui em união. Mas feliz, muito feliz. E é uma felicidade tão infantil e tão material ainda, né? Como se nós ainda fôssemos crianças. Crianças ainda desse planeta mesmo ainda. Ainda muito rebeldes, ainda muito amadores, né? Mas eu acho que a melhor forma que a gente tem de homenagear as pessoas como a Lena, como a Dirce, como a Alba, como a Ivani, que aqui está também, que apesar de não ser fundadora, né, a própria Fátima, que aqui está, eu não quero ser deselegante, porque tem tantas outras pessoas que tiveram aqui desde o início, são as pessoas que estão dando a sua vida por essa casa. Então hoje é um dia muito feliz. Deixa eu ir aqui para o microfone, né? Senão tá gravando e eu tô aqui esquecendo. Esse aqui na camisa. E aí depois não sai nada do que eu tô falando no vídeo. É a gente honrando essas pessoas com o nosso trabalho. Assim como elas sempre trabalharam. Eu só corrijo a Dirce no que ela falou, de 2 anos sem trabalhar. Não. Presencial. Nunca teve pai. Todo mundo se movimentou de alguma O microfone não gostou, né? Mas ninguém parou. E teve uma participação especialíssima que nunca parou. Esse eu acho que vocês têm certeza disso, que foi o mundo espiritual. Dr. Herman, Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, que são os dirigentes espirituais desta casa. Não nos abandonaram, vocês tenham certeza disso. Essa casa não fechou 1 minuto, 1 segundo. Elas não deixaram, elas podem não ter estado como elas estavam sempre aqui com vocês. Mas elas estavam por trás, mantendo as campanhas, mantendo a Ana Paula, a Fátima e os grupos através da internet, porque somos uma casa pequena sim. Mas dentro da nossa pequenez, a gente se movimentou. Se vocês forem acompanhar os trabalhos, a gente conseguiu atender mais famílias, a gente conseguiu fazer coisas que a gente não imaginava. Então, é dia de festa sim. É dia de festa. E eu tenho certeza, gente, mas certeza mesmo, que tem um lugar que está mais em festa do que aqui na Terra. Se esse salão aqui está cheio de espaço vazio, porque a gente ainda necessita desse afastamento, a espiritualidade tratou de preencher esse espaço vazio de desencarnados, necessitados. Porque hoje a Terra, mais do que nunca, é um local de pessoas doentes e mais ainda carentes de carinho,
de consolo. Nunca no mundo nós necessitamos de tanto de uma palavra. A gente nunca necessitou de contato físico como a gente vem necessitando. Antes de eu iniciar, que eu juro que agora vai ser a minha última palavra, antes do início da leitura do nosso Evangelho, ontem meu marido falou, eu nunca pensei que eu queria ir para o trabalho para ter contato com gente, para contar para o meu amigo de trabalho como foi meu dia. Então, nós ainda somos os seres humanos que lançamos as bombas, mas também nós somos os seres humanos que vamos, através da bondade de Deus, sermos impulsionados para fazermos o melhor. E eu queria dizer para vocês, vamos nos animar, vamos abraçar essa casa, como essas 3 pessoas que fundaram essa casa. Vamos dar as nossas vidas como essas 3 pessoas deram as suas vidas para estarem aqui. Dr. Herman conta com a gente. E se tem algum legado que a Alba, a Dirce e a Marilena deixam para a gente, é esse. O legado do trabalho, o legado do sacrifício, o legado de muitas vezes abandonar os seus para aqui estarem. Então vocês me desculpem estar começando diferente a reunião de hoje para falar isso para vocês. Eu não tinha preparado nada disso, mas com certeza o amigo espiritual de vocês e o meu amigo espiritual está pedindo para falar isso nesse momento. E vamos iniciar a nossa palestra agora, tá bom? Então vamos lá. E eu não podia deixar de falar isso nesse momento, porque a gente sente falta, sim, desse terceiro pilar, né? A gente está só com 2, mas a gente queria estar com 3, tá bom? Então vamos lá. Então a gente inicia como primeira reunião da nossa casa amada, com o capítulo 1 do Evangelho. Não vim destruir a lei, as 3 revelações. Moisés, Cristo e o Espiritismo. Item 1. Não penseis que tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo que está na lei, até o último iota, o último ponto. Item 2, Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e o caráter do povo. Modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não terei outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma de tudo que está em cima, no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Vós não os adoreis, nem lhes prestareis cultos soberanos. Não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3, lembrarei de vos santificar o dia de sábado. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o vosso Senhor Deus vos dará. 5, não matareis. 6, não cometereis adultério. 7, não roubareis. 8, não dareis falso testemunho contra vosso próximo. 9,
Não desejareis a mulher do vosso próximo. E 10. Não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Moisés trouxe isso bem antes de Jesus. Está difícil de cumprir esses 10, né? Essa é a lei de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a conter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preceitos enraizados, adquiridos durante a escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes nas quais o senso moral e o sentimento de uma justiça imparcial estavam ainda pouco desenvolvidas. É evidente que aquele que havia incluído em seus mandamentos não matareis, não fareis mal ao próximo, não podereis se contradizer fazendo do extermínio um dever. Portanto, as leis mosaicas propriamente ditas tinham um caráter essencialmente transitório. Então vamos lá entender um pouquinho disso? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, quando ele coloca aqui as 3 revelações, então a gente vai estudar no capítulo 1, a primeira, a segunda e a terceira revelação. Então a gente, primeiro aqui, nesse item 1, 2 e 3, a gente vai estudar, na verdade a gente não vai estudar o item 3, a gente vai estudar o 1 e o 2. A gente vai estudar a primeira revelação, que é Moisés. E o que é um revelador? Lá na Gênese, vai trazer para a gente que um revelador é aquele que vem trazer algo completamente diferente para a gente. Algo que ninguém sabe. E Moisés se enquadrava nisso. Porque quando Moisés sobe o Monte Sinai e traz a tábua, ele traz as leis de Deus, que até então a humanidade não conhecia. Então ele revela para a gente, através de sua mediunidade, algo que a humanidade ainda não tinha tido contato. Então é um revelador. Por quê? Porque através da sua mediunidade, ele recebe as leis de Deus. E ele revela, então, as leis de Deus através disso. Aqui nesse livrinho, isso é o primeiro ponto, tá? Aqui nesse livrinho, as 3 revelações, quem quiser se aprofundar, é do José Carlos Leal, vocês é da editora Celde, né? Vocês podem se aprofundar sobre esse capítulo 1, sobre todos esses itens que a gente está estudando aqui. Ele vai falar, e ele começa contando para a gente a história dos filhos de Jacó. E por que eu vou falar para vocês dos filhos de Jacó? Porque tem tudo a ver com a história de Moisés. Ele conta para a gente, e aí eu vou contar bem resumidamente, senão vai dar pano para manga, né? Vou contar quase que a história toda. Porque, na verdade, a gente começa com o pai eu teria que começar com o pai dos hebreus, mas eu não vou começar com o pai dos hebreus, senão a gente ia passar a tarde inteira aqui. Então a gente vai começar com Jacó. Jacó era filho de Isaac. E Isaac era neto de Abraão. Quem era Abraão? O pai dos hebreus, que deu origem a tudo. Então eu não vou começar por Abraão, vamos resumidamente começar por Jacó. E quem é Isaac? Isaac, vocês vão ver lá na frente... Aqui, lá na frente não, eu vou resumir para vocês. Que é o pai de José. Quem lembra de José? Quem foi evangélico vai lembrar, porque José é aquele sonhador que revelou os sonhos dos egípcios, né? Então,
E José tinha irmãos. Aliás, o Isaac, ele casou e teve filho para dar de monte. Só que eu vou resumir só a parte dos filhos que eram invejosos. O resto vocês vão procurar nesse livro aqui e ler tintim por tintim, tá? E aí, os filhos dele eram muito invejosos. Por quê? Porque o José, a gente não sabe se por ignorância ou se porque ele era muito vaidoso mesmo. Isso são as palavras do autor, né? Ele começou a contar que ele tinha sonhos. E num dos sonhos, né? Ele diz lá que a família... Olha o que ele diz aqui. Ele fala assim, olha... Deixa eu ver onde é que foi que eu não marquei. Peraí. De uma certa feita, se você sabe que seus irmãos têm inveja de você, você vai contar esse sonho? Olha que danadinho, né? Mas ele contou. E aí, por isso que o autor fala, não sabe se ele era inocente ou se ele contou lá de orgulhoso que ele era. Ele fala assim para os irmãos, de uma certa feita, contou aos irmãos que tiveram um sonho, no qual eles estavam atando feixes de espigas no campo. De repente, o feixe dele ficou de pé, e os feixes dos irmãos o rodeavam, prostrando-se em atitude de adoração. Quer dizer, ficou os irmãos todos adorando ele. Para invejoso, eles não gostaram, né? De uma outra feita, junto ao seu pai e a seus irmãos, José contou um sonho que ele via o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Aí o pai interpretou o sonho e disse ao filho: então você acredita que eu, sua mãe e seus irmãos, um dia nos prostraremos a seus pés? O José não respondeu nada. Só que isso o que fez para os irmãos invejosos? Acirrou mais ainda a inveja deles. O pai pode ter interpretado errado, né? Mas isso acabou criando mais uma situação. E aí, um belo dia, o pai manda lá os filhos irem para uma cidade para ir apacentar o rebanho. E o José fica com o pai. Os irmãos danadinhos lá, né, vão criar uma situação para o José. Quando José vai atrás dos irmãos, em busca dos irmãos que foram apacentar as ovelhas, eles criam uma situação. Decidem inicialmente um deles matar o José. Aí o outro fala assim, não vamos matar o José, caramba, a gente vai sujar nossa mão, matar o José, não vamos fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos só tacar ele lá no buraco. E aí a gente taca ele no buraco sem comida, né? Alivia a nossa culpa. Se ele morrer, morreu, não foi a gente que matou. E outra coisa, o pai tinha dado uma veste maravilhosa para ele, o que eles ficaram com mais raiva ainda do pai, né? E ele estava com a veste todo pomposo lá. E os irmãos deram tanta sorte que no que eles tacam o José no buraco, passa uma caravana do pessoal vindo do Egito e eles vendem para essas pessoas que são lá do Egito e compram o José. Por que eu estou contando isso? Porque é por esse motivo que o José vai parar no Egito. E o José parar no Egito é muito importante para a gente. Porque aí o José, vou resumir a história de novo, vai acabar sendo preso quando vai para o Egito. E nessa prisão, ele vai ter contato com o faraó. E através dos sonhos dele, ele consegue fazer uma revelação importante, que são dos sonhos. Então eu resumi muito, porque tem o lugar, ele vai, ele acaba tendo um envolvimento lá com o eunuco, que gosta dele, mas aí a mulher quer, né, quer ter um romance com ele, aí ele acaba indo na prisão. Então tem muita coisa nessa história, tá, gente? Então eu resumi muito. Vocês têm que ler mesmo. Mas aí o José interpreta a história, o sonho do faraó. E é muito importante, porque é aquele sonho de 7 anos de
de seca, né? Não, 7 anos de fartura e 7 anos de seca. E isso para o Egito é muito importante, porque faz com que o Egito se mantenha com comida, enquanto que o mundo inteiro está passando necessidade. E o que acaba acontecendo? O pessoal, os hebreus, eles acabam vindo trabalhar no Egito. E acaba sendo um povo que, quando o faraó morre, porque até então José é muito, né? Se dá muito bem, está tudo muito bom, mas o faraó morre. No que o faraó morre, aquele povo todo do Egito se multiplicou, todos aqueles hebreus se multiplicaram, acabou a boa relação. Eu resumi tanto que eu esqueci de contar para vocês. O José realmente se concretizou aquele sonho dele, do pai e do irmão, porque quando chega o tempo que ele desvenda o sonho do faraó, ele passa a ter pompas no Egito, né? E ele vai viver lá de boas com o faraó. Até que o irmão, no tempo de miséria, eles vão parar lá no Egito em busca de comida, porque eles estão morrendo de fome. E dão de cara com quem? Com o José. Eles não reconhecem o José, mas o José reconhece os irmãos. E aí o José os perdoa, e aí vem o pai, vem os irmãos, vem todo mundo morar lá. Então acontece que realmente o José passa a ser muito importante para o pai, para a família. Então, aquele sonho que ele teve, da família toda se curvando diante dele, se revela. Ele acaba sendo a pessoa mais importante da família, porque ele está no Egito e tem condição de ajudar a família naquele momento. Só que chega uma hora que o faraó morre e aquela relação que era ótima entre Egito e hebreus fica muito ruim. Porque os hebreus eles se multiplicam, e é muito hebreu, e os egípcios ficam com medo, né? Muita gente, vai chegar uma hora que eles vão começar a ser mais forte que a gente, então vão começar a escravizar esse povo. E aquela relação maravilhosa se vai embora. Eis que nasce Moisés, nesse contexto todo, e aí surge essa figura. Num outro cenário, né? Aquela amizade que existia entre egípcios e hebreus já não existia mais. O Moisés é criado num outro contexto, ele é criado como um egípcio. Quando a gente vê aí os filmes e tudo mais, né? Ele é criado pela... não é imperatriz, como é que a gente fala? Esqueci o nome. Princesa? Não é princesa também, esqueci o nome, não é faraó. Faraó é a mulher. Como é que é a mulher do faraó? Não sei. Esqueci o nome disso. Sacerdotisa? Não sei também. Esqueci o nome. Mas ele é criado com todos esses costumes, né? Mas, num determinado momento, ele descobre que ele não é nada daquilo. E aí vocês lembram onde ele vai ficar? Ele vai um tempão para o deserto. E lá ele vai ter contato com outras verdades, com outras situações, até que ele volta de novo para o Egito e ele vai tentar libertar o povo dele. Ele tem contato já com a mediunidade dele, né? Deus já se revela para ele. E aí a gente vai ver toda a história dele cruzar o Mar Vermelho, né? E dele tentar. E por que eu estou contando tudo isso? Porque aí entra a questão da gente tentar entender Moisés, homem, a seu tempo, com a sua mediunidade, com as suas dificuldades. Vamos pensar na gente aqui? Não, vamos pensar na gente, mas sem a condição de Moisés, porque Moisés já tinha uma condição moral para ser um revelador, tá? A gente não tem a condição moral de Moisés.
Mas a gente, com a nossa condição moral, com a nossa mediunidade, o que a gente faz? Quando a gente está bem inspirado, a gente se liga a quem? A bons espíritos. Mas normalmente a gente se liga a quem? Terra a terra, né? E aí dá certo ou dá errado essa ligação? Dá curto-circuito, não dá? Agora vamos imaginar Moisés, um homem a seu tempo, lidando com um povo que estava, apesar de ter a ideia já de um Deus único, era um povo que estava escravizado, estava em busca do seu território, inclusive está até hoje. Queria essa terra prometida, acreditava em vários deuses naquele momento, fazia festas, fazia orgias. Aí ele deixa aquele povo ali para subir o Monte Sinai. Demora a beça para descer. Quando volta, ele encontra um caos. Ele estava lá, sublimado, recebendo os 10 mandamentos. Quando ele desce, o que acontece? Que cenário ele encontra? E aí o que ele faz? Ele age como um homem à sua época. Ele tem uma atitude de um homem à sua época. Aí ele proíbe a comunicação com os mortos. Ele manda matar quem estava fazendo as coisas erradas. Então é isso que o Evangelho vem dizendo. Nós temos que separar o que era de Deus. E o que era de Deus era a tábua, eram os mandamentos. E o que estava sendo colocado na lei dos homens era atribuído às necessidades do tempo de Moisés, para conter aquele povo. Então a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. A gente tem que ter essa distinção. Porque senão a gente vai falar, mas Moisés era muito cruel. Gente, mas aonde a humanidade estava naquela época? Agora vamos lá para as faculdades de Direito. Vocês sabem o que vocês ainda estudam na... Quer dizer, vocês não, porque a gente não está na faculdade de Direito. Mas vai para um aluno de Direito. Pergunta para ele se eles ainda estudam lá. Em que está baseadas as leis. Eles ainda ouvem falar. Porque foi o primeiro código. Agora, tudo acompanha o seu tempo e evolui. Porque nós estamos em constante evolução. Acompanha a moralidade, acompanham as mudanças. Elas são feitas em função daquilo que a gente comete de abuso também. Como é que eu ia criar uma lei da internet no tempo de Moisés? Nem sabia que existia. Não foi criado o computador naquela época. Estão conseguindo entender aonde a gente quer chegar? Então a gente tem que pensar muito por aí. Agora, uma outra coisa importante que ele fala aqui. A lei do homem, mas eu acho que dá para entender, porque a gente está fazendo esse pensamento junto, uma é invariável. Qual é a que é invariável? A de Deus, ela não muda. É sempre a mesma. E outra coisa, é a mesma para mim, é a mesma para Sandra, para Estrela, para todos nós. Pode ter mais dinheiro, menos dinheiro, branco, pobre, rico, olhinho puxado, cabelo encaracolado, é a mesma. Não tem privilégio. Todo mundo está debaixo do mesmo jugo, da mesma lei. Não tem, sabe? Ah, mas não tem um jeitinho? Não, não tem.
Ah, mas será que Deus não olha para o Guilherme diferente? Não, não olha. A gente foi criado sobre a mesma lei. A lei dele é justa, soberanamente justa. Ela é boa, é perfeita. Não pensa como a gente. Não muda como a gente. Deus não dorme como a gente. Ah, então aquilo que aconteceu lá em Petrópolis, que a gente está super comovido, está dentro da justiça divina? Tá. Ah, mas aquilo não foi cruel? Eu posso não entender, mas aquilo está debaixo da lei de Deus. Agora, não significa que o meu olhar tem que ser cruel. Não significa que as minhas mãos têm que estar paradas. Não. A minha mão tem que estar em ação para ajudar aqueles que estão passando pelo sofrimento. E a minha língua não tem que ser afiada para dizer, ah, mas eles estão debaixo da lei. Não, isso eu não tenho que fazer. O julgamento não é meu. Até porque todos nós estamos debaixo da lei. E a gente não sabe se o nosso buraco não é mais embaixo. E se hoje a gente não está preparado para passar por aquilo que aquelas pessoas estão passando. E se daqui a pouco não vai chegar a nossa hora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí ele vem dizendo, a outra lei, que é a lei dos homens, ela é apropriada ao costume e ao caráter do povo. Modifica-se com o passar do tempo, é isso que a gente está conversando aqui. Aí ele vem falar dos 10 mandamentos. Aí vamos lá. Aí ele vem falar propriamente do primeiro mandamento, que a gente não deve cultuar imagens, né? Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que está em cima, no céu, embaixo na terra. Não. Ah, mas aí eu não posso ter aquela imagenzinha da Maria lá na minha casa, do meu santo Benedito, de Santo Antônio. Não. O que aqui a lei está dizendo para a gente é que a gente deve dar o lugar devido a Deus. Deus está acima de tudo. Mas Deus também não está preocupado, gente, se eu ainda estou apegada lá ao meu Santo Antônio. Obrigada. É que vai sufocando. Deus não está preocupado se eu ainda estou lá pegada aos meus santinhos. Deus está preocupado se eu estou malhando a vizinha. Deus está preocupado se eu estou fazendo besteira. Agora, se eu ainda preciso me ligar olhando para a foto de Dr. Herman, gente, eu na pior fase da minha vida, o próprio Dr. Herman me deu a imagem dele, para eu dormir agarrada. A gente tem umas bobeiras, sabe? A gente gosta de cuidar do que a gente não tem que cuidar, né? Aí vamos lá. Agora, é claro, é o que está falando aqui. A gente tem que saber que Deus está acima de tudo, ninguém está acima dele. E que a gente não precisa de nada disso. Mas se eu ainda sou tão materializado, ainda preciso me agarrar a isso, não é isso que vai me impedir, gente, de ser feliz. Né? Então vamos lá. Não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. É o que mais a gente faz. Ai, meu Deus do céu. Gente, agora no calor, então. Ai, ontem em casa, Deus já deve ter ficado até com pena de mim. Que eu falei, Senhor, meu Deus, por favor, não precisa ser aquele temporal, não.
mas manda um tempo mais ameno. Eu tenho certeza que eu escolhi vir no Rio de Janeiro mesmo. Porque olha só, Senhor, eu sou branca. Eu acho que eu não escolhi, mas escolhi. É a cidade que eu preciso. É o clima que eu preciso. A gente precisa repetir isso pra gente, né? Porque parece que tem horas a gente não entendeu o recado, né? Mas é. Depois, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. No nosso caso, é o dia de sábado mesmo que a gente santifica, porque é o dia que a gente mais tem trabalho na casa espírita. Mas pode ser o domingo, depende, é o dia que a gente devota para estar trabalhando, né? E aí não tem essa coisa de que tem que também ser uma coisa rígida, tem que ser aquele dia. A gente tem que, na verdade, deveria santificar todos os dias, a gente deveria estar em trabalho todos os dias, né? Não matareis. Não, pulei. Esse aqui eu pulei, deve ter algum motivo, gente. Esse deve ter algum motivo. Honrai vosso pai e vossa mãe. Tem motivo. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra. E vosso Deus vos dará. Honrai vosso pai e vossa mãe. Será que a gente honra? Eu não posso falar por ninguém. Eu sei que eu deixo a desejar. Não honro como deve ser, que está lá no Evangelho. Né? Por quê? Porque a gente deve ter mais paciência do que tem. Eu sei que eu não tenho. Né? Se eu pegar o capítulo do Evangelho e ler e meditar sobre ele, eu sei que eu estou falhando. Então, nesse mandamento aqui, eu sei que eu estou falhando muito. E pior, porque eu tenho meus filhos e reclamo o tempo todo. Eu sou aquela mãe chata. Eu já acordo, hoje mesmo, eu acordei, eu sei que o Daniel não gosta. Ainda bem que está gravando. O Daniel vai ter para a eternidade dele. Eu sei que o Daniel não gosta, que acorde, abrace, não sei o que lá. Mas aí eu faço que é para perturbar. Eu pego o menino e já falo, Daniel, ele quer, mãe. Meu filho, eu quero aquele abraço. Mas não é qualquer abraço que eu quero, não. Eu me jogo, aí eu abraço. Ele não gosta que pega na barriga, eu pego na barriga. Então, assim, eu perturbo. Aí eu fico, Daniel, por que você não gosta que abraça? Cara, o garoto acabou de acordar. Isso porque eu sempre detestei bom dia. A minha mãe falava bom dia e eu... Será que eu posso voltar a dormir? Nunca gostei. Minha avó também muito animada, era bom dia, minha cara já estava fechada. Acho que no boa noite eu estava preparada para o bom dia. Minha mãe manda bom dia, boa tarde, boa noite, que ela já desistiu. Que eu não respondo um WhatsApp. Então, eu honro minha mãe e meu pai. Meu pai, coitado, está lá em São Paulo. Outro dia eu vi uma foto dele na internet e falei, meu Deus, meu pai vai morrer e eu nem ligo para o homem. Vocês estão entendendo? São coisas que a gente tem que pensar, né? Poxa, você nem dá um oi para a pessoa, como é que eu estou honrando alguma coisa? Complicado. Não matareis. Eu acho que eu não vou conseguir chegar no 10 aqui, antes de acabar a palestra. Não matareis. Aí a gente pensa assim, essa aqui eu cumpro, não mato mais ninguém. Mas aí a gente é tão deselegante que a gente não vê a pessoa há 500 anos. Ontem mesmo eu estava vendo isso eu e as minhas informações de internet, no TikTok. O que não falar para uma pessoa que tem uma doença, não é doença crônica não, tipo câncer, essas doenças mais agressivas. Cara, acho que todas aquelas perguntas eu já tinha feito. Fiquei com vergonha alheia. Então, assim, você não deve perguntar por que a pessoa... Nossa, você está emagrecendo. Gente, a pessoa está com câncer, né? Ou você tem chance de sobreviver, tem tratamento, tem cura. Eu falei, cara, a gente não para pensar nisso, né? O outro, às vezes, está lutando para viver. São perguntas que você realmente não deve fazer. Você nem faz por mal. Mas você não está matando a esperança do outro de continuar lutando? E aí eu parei para pensar nisso. Né? A gente tem que também se botar no lugar do outro... antes de fazer a pergunta.
será que se eu tivesse aquela doença eu ia gostar de ouvir aquilo? Né? Porque eu sei, por exemplo, com relação à gordura. A pessoa quando fala para mim que eu estou gordinha, já quero bater nela. Então tem que pensar, né? Se eu sei o que eu não gosto para mim, eu tenho que pensar de fazer pergunta. Outra coisa, não cometereis adultério. Aí a gente só pensa no adultério. Mas a palavra adultério é muita coisa. O adulterar. E a gente adultera um monte de coisa. Deixo para vocês pensarem. Não roubareis. Eu não roubo mais. Mas será que a gente não rouba o sonho do outro? Mas você não vai conseguir. Não. Tenta outra coisa. Tadinho, meu filho às vezes fica na maior dificuldade lá também. Estou fazendo terapia com vocês. Meu filho fica na maior dificuldade, às vezes, para cortar lá o bife. Aí outro dia ele para mim, mãe, corta, porque eu já sei que eu não vou conseguir. Claro, ouviu tantas vezes que não vai conseguir. Por que eu vou tentar? Aí agora eu estou tendo que fazer o trabalho oposto. Eu fico, Dani, vai lá, tenta. Não, mãe, eu já sei que eu não vou conseguir. Eu falei, não, vai, meu filho, vai lá. Agora eu tenho que ficar insistindo, né? Porque eu fiz tanto o trabalho oposto. Então a gente rouba, sim, a possibilidade do outro achar que é capaz. Não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. Será que a gente dá falso testemunho? Eu não quero nem comentar. Senão vocês vão ter muita coisa contra mim. Vamos lá. Não desejareis a mulher do vosso próximo. A mulher do vosso próximo eu não desejo mesmo não, gente. Mas será que o meu vizinho... Será que o meu amiguinho, será que eu não desejo? O carro do vizinho, será que eu não desejo? Porque o carro lá de casa está muito ruim, gente. Estou desejando. Ou será que serve por debaixo? Não cobiçareis a casa do vosso próximo. Ai, gente, essa eu não quero nem comentar. Porque hoje, graças a Deus, eu já consegui fazer a reforma lá de casa. Mas, às vezes, quando as coisas estão capenga, a gente não fica... A pessoa acabou de fazer aquela reforma, ou aquele negócio que você sonhava em ter, aí você fica, queria tanto. É feliz quem se contenta com pouco, gente. A gente tinha que aprender com Paulo, né? Me contentarei com o que eu posso ter, né? Eu sou péssima com frase, mas Paulo fala isso, né? Que a gente vai ser feliz quando a gente aprender a se contentar com o que tem. Mas a gente ainda não sabe se contentar com o que tem. A gente quer sempre mais. Por isso que a gente sofre. O dia que a gente se contentar com isso, está no Evangelho. Mas não. A gente fica cobiçando a grama do vizinho. E a grama do vizinho é o quê? Sempre mais verdinha. A gente nem sabe se o vizinho é feliz. Mas a gente imagina que a grama do vizinho é feliz. Outro dia eu estava falando isso para uma pessoa conhecida. A pessoa é danada, porque ela sabe que eu sou curiosa. Aí a pessoa fala assim, eu vou te contar uma coisa. Eu falei, não, tu não vai me contar uma coisa não, você vai falar agora. A pessoa sabe que eu detesto isso. E falar isso para mim é a morte. Ou manda um negócio e manda assim... para abrir depois? Gente, não faz isso comigo, não. Isso é terrível. A pessoa não teve infância. Eu detesto o dia de Natal, porque tem a véspera. Ou você dá ou você não dá, né? É uma ansiedade. Não lido bem com frustração. Mas a gente tem que aprender, né? Eu estou brincando aqui com vocês, mas a gente tem que aprender. Porque senão, a gente sofre mais, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Porque isso é próprio de quê? De espíritos ainda imperfeitos como nós. Que ainda estão olhando a grama do vizinho, achando que o vizinho tem mais e a gente quer mais. Por isso que a gente cai em golpe. Por isso que é fácil enganar a gente. E depois a gente fica com raiva do golpista.
Mas não foi a gente que cobiçou? Pensa só. Se a gente for parar para pensar que as coisas não vêm fácil, e aí a gente... Por que eu entrei naquilo, gente? As coisas vêm com trabalho. E aí a gente entra muitas vezes nesse golpe porque a gente cobiçou aquilo. É interessante para a gente raciocinar. Então vamos lá. Para fechar, então, ele vem dizendo assim: a autoridade do homem deve se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes. Então, essa era a ideia que Moisés tinha que passar para aquele povo ignorante, de um Deus terrível. Porque senão ele não conseguiria manter aquelas pessoas tanto tempo no deserto. Gente, foram 100 anos no deserto. E Moisés morreu sem aquelas pessoas chegarem à terra prometida. Como ele ia conter aquelas pessoas por tanto tempo? Mas uma coisa importantíssima Moisés cumpriu. A missão dele era sacramentar o Deus único. Porque, como eu falei, né, a gente pega lá Abraão já era, já acreditava em Deus. Monoteísta. Mas, com essa história deles ficarem tanto tempo como escravos no Egito, eles começaram a misturar com a doutrina dos egípcios, que era politeísta. E aí, Moisés tinha, a missão dele era trazer a ideia de um Deus único. E isso Moisés cumpre. Aí, na semana que vem, a gente vai trazer a segunda revelação. Que é essa mudança desse Deus terrível, desse Deus vingativo, que é criado por Moisés para conter aquele povo, para o Deus de Jesus, que é um Deus de amor, que ele vem prometer para a gente algo muito melhor, mas que não é deste mundo, que nos aguarda, né? E que a gente vai estudar na semana que vem, no item 3, quando ele vai trazer para a gente o não vim destruir a lei. Mas que lei que ele não veio destruir? A lei de Deus. O que ele veio tirar? Ele veio tirar a lei que cabia aquela para conter aquele povo, que era trazida por Moisés. E ele vinha acrescentar aos 10 mandamentos. Primeiro ele vinha resumir, né, os 10 mandamentos, que eram da tábua. Então ele vinha resumir ao amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele vem trazer a lei do amor. Ele vem trazer um outro Deus, um Deus Pai, né? E aí a gente vai estudar isso na semana que vem, que isso está no item 3. Não é, é porque a palestra vai até o item 3 hoje. A palestra vai até o item 3, é 1, 2 e 3. É que eu não li o item 3, mas eu estou comentando para a gente não se perder aqui. Então, o item 3 vem falando exatamente isso, que Jesus não veio destruir a lei de Deus. Ela veio exatamente tirar a parte que era acessório, que é a parte que era de Moisés. Então, por isso que ele fala, o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo até a última hora. O que não vai acontecer? Enquanto a lei de Deus não se cumprir na terra, a gente não vai... A terra não vai estar pronta para mudar de condição. O homem não vai estar pronto para sair dessa condição aqui do planeta Terra, né? A lei ela vai ter que se fazer cumprir. A lei do amor, né? E por aí vai. Então...
ele vem finalizando para a gente assim, ó. Em toda a sua pureza, com todo o seu desenvolvimento e todas as suas consequências. Porquanto, de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. E é isso que a gente já comentou, da questão da lei de Deus ser para todos nós. E aí, na semana que vem, a gente vai estender o entendimento dessa lei trazida por Jesus, que é a lei de amor, e falar muito mais, né? Aqui é só realmente a entrada para o desenvolvimento para vocês para a semana que vem, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui sustentando a reunião de hoje. Novamente, eu repito, as minhas palavras são de muita felicidade, da gente estar com a casa reaberta, e que semana que vem estejamos aqui todos, né? Com a casa cheia, cheia dos encarnados e dos desencarnados, para que a gente dê continuidade aos trabalhos. Graças a Deus. E vamos então ler o livro Fonte Viva, a lição número 1, ante a lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Graças a Deus. E nesse momento em que os Espíritos do Senhor aqui estão, para derramar as vossas bênçãos sobre todos aqueles que aqui estão, sim, e por aqueles que aqui não puderam estar na tarde de hoje, sim, derramando o seu amor, as suas bênçãos de consolação, de esperança e de fé. Porque a doutrina aí está toda pautada no roteiro desse Evangelho divino, nos trazendo a condição de que tudo que nos acontece tem uma razão justa, porque Deus nada faz inútil. E se nós queremos o brilho do sol, nós temos que fazer a nossa parte, sim, com coragem, com alegria, com boa vontade, que o Senhor fará o resto. E assim, Senhor, que cada um receba nesse momento os recursos necessários, de acordo, Senhor, com aquilo que o Senhor pode oferecer.
daquilo, Senhor, que é necessário à nossa caminhada. Envolve a todos que aqui estão, Senhor, retirando todas as energias negativas, levando para o alto e para Deus, para a sua devida transformação. E derrama, Senhor, a parcela imensa do teu amor sobre todos, sobre toda a humanidade e nossa família maior. E assim, Senhor, sê com cada um. Sê com cada um, sim, para que cada um tenha certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome em louvor de todas as coisas e de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a vossa vontade santa na terra como em todo o espaço sem fim. O pão nosso do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas e ajuda-nos a perdoar aos nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Pois teus são os reinos, o poder, a glória, a majestade, o amor e a sabedoria, para todos sempre. E assim, Senhor, pacificados e dulcificados pelo teu infinito amor, te pedimos que seja em teu nome, em nome de nossa mãe, em nome de toda essa direção espiritual que nos assiste, que nos aconselha, que nos dirige, que nos ampara e nos protege sempre, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece possamos encerrar a nossa reunião da tarde de hoje, com imensa alegria no coração, ao retorno das nossas reuniões presenciais. Que assim seja, graças a Deus.